Oi, tudo bem? Eu sou a Ana e agora eu vou fazer uma leitura oracular pedindo uma orientação para o mês de agosto, tá? Para o seu momento de vida. Dessa vez a gente vai de pedrinhas numeradas, então para você participar é muito simples. Daqui a pouquinho eu vou colocar a imagem das pedrinhas aí na tela para você escolher pedrinha 1, 2 ou 3. Dá uma pausa no vídeo. Respira fundo, pede para a sua espiritualidade te mostrar, te ajudar a escolher uma dessas pedrinhas, aquela que te traga uma orientação mais precisa para o seu momento de vida. Mas antes da gente começar, eu gostaria de passar um recadinho. Fique em paz que é coisa rápida, mas eu preciso fazer isso agora porque eu sei que a maioria das pessoas só vê a tiragem e sai e não assiste o vídeo até o final, tá? Tô pensando em fazer uma live. Então eu preciso saber se você tem interesse em participar. Deixa aqui nos comentários. A ideia é fazer uma live onde eu vou responder perguntas, abrindo o oráculo das runas ao vivo, né, para você, respondendo ali várias perguntas individualmente. Então, se tiver bastante comentário, bastante pedido, eu vou marcar uma live aqui, divulgar com todo mundo. Então, aproveita para compartilhar esse vídeo nas redes sociais, para avisar seus amigos, amigas, e enfim, para essas pessoas virem aqui para o vídeo e comentar aqui também, tá? Bora começar? Escolhe a sua pedrinha aí na tela e vem comigo. Bom, então para a gente começar, para você que escolheu a pedrinha de número 1, a ametista com número 1, no centro do seu jogo eu vejo uma runa que ela fala de medo de resolver uma situação ou um desinteresse. É uma runa que quando ela sai dessa forma, é como se ela mostrasse que existem questões a serem trabalhadas e que haverá aquela tendência em deixar para amanhã, empurrar com a barriga, eu não tô afim de fazer, depois eu resolvo, né? Então, assuntos nas quais você talvez já precisasse resolver, né? Para algumas pessoas não, pode ser uma coisa que vai surgir no mês de agosto realmente, mas vai gerar aquela procrastinação básica, né? Isso pode acontecer. Mas o jogo mostrando que é um momento de amadurecer os planos, amadurecer as ideias. Então, as situações que se apresentam para você, onde talvez exista uma dificuldade em competir, ou em se mostrar, ou em arriscar mais, ou em lutar mais por alguma coisa, talvez seja o momento de realmente começar a tomar atitudes, porque às vezes a gente quer as coisas, só que fica muito naquela coisa mental, né? Na vontade, e às vezes a gente tem dificuldade em colocar em prática, né? Então, o jogo mostra que a tendência para esse mês é situações que exigem de você algum tipo de aprendizado, elas ficarem martelando, ficarem voltando, te chamando, te provocando a algum tipo de atitude, né? Mentalmente, eu vejo que o seu estado mental ele pode oscilar um pouquinho nesse período, porque você tem uma runa que fala de esperança, que fala de expectativa, de uma mudança na forma de pensar. Então, de repente, se você está passando por alguma dificuldade ou tem alguma preocupação mais efetiva nesse momento, a tendência é que você comece a ver uma luz aí, você comece a ter ideias criativas. Porém, vai acontecer de você achar que são ideias boas, mas que você talvez encontre dificuldade em colocar em prática. Sabe aquilo? Isso aqui eu poderia resolver fazendo tal coisa, mas não é uma coisa que eu tenha muita facilidade em fazer, né? Então vai rolar essa. Então pode acontecer essa coisa de eu vou, não vou, vou, não vou, né? O que confirma, de certa forma, a runa central, que fala daquilo de eu tenho que resolver esse negócio aqui, mas a tendência é você ficar assim, se burlando, né? Se boicotando, arrumando desculpas, deixando para depois. Hoje não dá por causa disso, hoje não dá por causa daquilo. Então, logo de cara, o jogo já mostrando isso, mas mostrando que é o momento de fazer as coisas, mesmo porque você tem runas aqui que falam de descobertas e revelações. Então, assuntos que estão sendo empurrados com a barriga, você tende a ter mais informações, você tende a perceber um novo olhar, a virem coisas novas para você nesse período, que vão te mostrar mais ou menos assim: olha, para que isso dê certo, para que isso seja
saia da superficialidade e que dê frutos, você precisa alterar algumas coisas. E a tendência é que você comece a perceber quais coisas são essas, o que precisa ser trabalhado e melhorado nesse período, tá? Lembrando que isso é uma tiragem coletiva, então nem todas as informações vão ressoar para todo mundo. O ideal é que você sinta no seu coração algumas mensagens especiais que eu passo aqui, se são para você ou não. E agora eu vou passar uma delas, tá? Para algumas pessoas haverá uma preocupação muito forte com uma figura feminina, tá? Pode ser uma mulher, mas pode ser um homem também com uma forte figura feminina, uma forte energia feminina. Pode acontecer também, mas talvez haja uma preocupação aí, um desentendimento, ou uma figura, alguém, né, uma energia feminina, uma pessoa mais feminina te atrapalhando em alguns pontos, pelo menos na sua cabeça, você tendo essa preocupação com alguém, alguém que te atrapalha, ou porque quer, ou como sai aqui no jogo muito uma coisa mental, tem mais a ver com a sua percepção, né? Então pode ser alguém que te preocupa no sentido de você achar que a pessoa está te boicotando, pode ser alguém que te preocupa no sentido de você querer fazer as coisas, mas né, a tal pessoa não vai gostar. Isso pode acontecer para algumas pessoas aí, né? Depois comenta aqui para mim se você se identificou, se você acha que isso é para você ou não, tá? Da mesma maneira, alguns de vocês aí vão ter também, talvez seja para você, talvez não, mas uma preocupação familiar também, tá bom? Com assuntos relacionados à família, mãe, filhos, em alguns casos com pai também, mas mais a figura da mãe, tá? Mãe, o lar, assuntos domésticos, isso muito presente, isso provavelmente muito presente para você nesse momento aí, nesse mês que entra. Influências de passado, a gente tem uma inconstância em relação a finanças, então para muitas pessoas isso vai significar aqueles altos e baixos financeiros, né? Talvez até pelo momento em que estamos vivendo, onde tudo tá muito assim inconstante realmente, né? A economia tá mundial, na verdade, a gente fala em economia no Brasil, mas é mundial, né? Totalmente abalada mediante tudo que está acontecendo, muitas pessoas que perdem o emprego, então assim, uma altos e baixos, melhora e piora na questão financeira, mas para algumas pessoas em particular, talvez isso seja para você, isso signifique alguma mudança recente em relação às finanças. Então, às vezes um golpe de sorte, você conseguir uma renda extra ou um dinheiro extra, ou de repente até a possibilidade de você mudar de trabalho, mudar a sua fonte de renda. Isso no passado próximo e interferindo nessas situações que a gente está vendo aqui agora. Na casa do ambiente, que representa fatores externos, então tudo que está ao seu redor, as pessoas, os acontecimentos, tudo aquilo que vai além do seu controle, você tem uma runa muito positiva, que é uma runa que fala de fertilidade, mas a gente tem também uma runa que fala muito de descontentamento, né? Então, assim, tem um ambiente propício para coisas boas acontecerem, mas, né, da forma como está nesse momento, nem tudo são flores ainda. Ainda tem muitas coisas que não te fazem feliz, não te deixam feliz ou não atendem às suas expectativas agora. E se isso está aparecendo aqui no jogo, talvez seja um momento de olhar com um pouco mais de atenção para essas questões, né? Tanto que na casa que fala de hostilidades, que representariam possíveis hostilidades das pessoas próximas, do seu social, dos seus relacionamentos, a gente tem um mix de duas runas, onde uma é positiva para relações, de forma geral, e a outra nem tanto, né? Então, assim, a primeira runa, ela fala muito de parcerias, de associações, de união. Então, alguém muito próximo de você e muito influente, né? Se você não consegue identificar ninguém agora, pode ser que apareça nos próximos dias aí, é uma leitura válida até o final desse mês, então pode ser que aconteça alguma coisa daqui a alguns dias, depois você vai voltar aqui nos comentários para falar, você tinha falado e na hora eu não dei atenção, né? Geralmente é assim que acontece. Mas essa casa aqui mostrando alguém muito próximo exercendo influência sobre você, mas que nem sempre essa pessoa, apesar de te influenciar, porque existe ali uma ligação, né? Nem sempre essa pessoa colabora de fato para aquilo que você deseja ou para aquilo que você está fazendo. Então, é aquela pessoa que você tem perto, ela até gosta de você, até existe uma reciprocidade, mas às vezes na prática ela pode acabar te atrapalhando, tá? O que não é de fato ruim, tão ruim,
Nessa casa, quando realmente existe algum problema de conflitos muito graves, você tem runas muito mais pesadas aí. Gebo é um bom sinal, né? São coisas que dá para contornar. E a influência de futuro, futuro próximo daqui em diante, é muito foco, muita determinação e, e que nesse momento vai ser exigido de você muito esforço, muita resistência para chegar ali onde você quer ou para resolver as situações que têm se apresentado para você e que se apresentam nesse momento. É o momento de ter foco, então não dá para você colocar energia em muitas coisas ao mesmo tempo, precisa olhar prioridades. Você tem runas que falam também de encerramento de ciclo, e as pessoas às vezes têm uma tendência a pensar em encerramento de ciclo como algo negativo, como algo de término. E nem sempre é assim. Às vezes são términos, entre aspas, são fases que se concluem de forma positiva, com ganhos, com retorno, com abundância, com prosperidade, com realizações, né? Então, da forma como abre aqui para mim, é como se o jogo dissesse assim: olha, se você tiver foco no que você está fazendo, não ter aquela energia dispersa que você cada hora tá fazendo uma coisa, ou não sabe se você se preocupa mais com o seu trabalho ou com o amor, e aí, sabe, não consegue ter aquela coisa de um problema de cada vez, uma situação de cada vez, é isso que é a minha prioridade agora, é isso que eu preciso fazer. Se você não consegue ter esse foco, essa resistência, sabe, de cada obstáculo que chega, você vai contornando, você vai melhorando, não desiste. Se você tiver esse foco, você vai encerrar esse momento aqui, esse período que passa, muito melhor do que você entrou, porque a energia do jogo me traz uma energia de inconstância vindo dos meses anteriores. E ela me traz uma energia diferente do final desse mês para o próximo. Então, é uma energia de as coisas mudando, as coisas melhorando, um novo ciclo, uma fase ruim que vai terminando e você começa uma fase nova mais positiva. E quanto mais foco, determinação e resistência você tiver e parar de procrastinar para resolver aquelas coisas que você sabe que precisa ser resolvidas, né, que precisam de resolução, mais feliz você vai terminar esse ciclo com mais retorno. Então, mesmo porque essa runa que aparece aqui, Ierra, é uma runa que fala de justiça. Ela fala de términos de ciclo, mas ela fala muito de justiça também. Que a gente vê o retorno daquilo conforme o que foi feito, as nossas ações, né? Então, assim, parar de procrastinar, não deixa de lado coisas que você sabe que tem que resolver. Às vezes não é nem preguiça, as pessoas têm mania de achar que isso é preguiça e não é. Às vezes a gente tá com uma insegurança ou existem outros fatores inconscientes que parecem uma preguiça, né? É aquilo, às vezes a gente até se confunde, você tem tantas coisas para resolver, tantas tarefas para fazer, que tudo parece importante, né? E aí tem aquela coisa que é a principal, que é a mais difícil de fazer, porém a mais urgente, e aí você olha, essa é urgente, mas essa também é, mas essa também é, mas essa também é. Você vai fazer todas as outras que parecem urgentes também e vai deixar mais importante de lado por um motivo inconsciente, né? Ou porque tá com medo de alguma coisa, tá com medo do resultado, tá com medo de falhar, tá com uma insegurança, ou porque tá com medo de reviver algum problema lá atrás e acha que não vai conseguir fazer diferente dessa vez. Invista nisso, né? Além disso, o jogo me traz também até o final do mês uma parceria sólida ou pessoas sólidas, pessoas algo sólido, né, na sua vida. Você percebendo a interação, associação e até participando de atividades com pessoas que tendem a ser relações duradouras. Por isso que eu falei de algo sólido, né? A gente tem Otala aqui que fala de coisas duradouras. Então, se você inicia um trabalho novo, você vai sentir um ambiente ali, as pessoas em torno, que são pessoas que realmente você vai sentir que elas vão te ajudar ali a crescer naquele trabalho. Se são amizades, né, o social, coisas que você faz para se divertir, talvez você sinta pessoas ali no seu entorno que te tragam algum tipo de segurança, né? O Otala fala muito disso, de estabilidade, de segurança, coisas duradouras, sólidas, concretas. Então, o seu social tende a sofrer uma mudança até o final desse mês. Talvez você precise lidar com algumas relações que te preocupam. Para algumas pessoas isso vai significar relacionamento, sim, porque na casa das possíveis hostilidades a gente tem uma runa de relacionamento que ela vem associada com uma falta de colaboração. Então, talvez isso signifique você ter que lidar com a falta de apoio, de repente, de alguém que está ali com você.
para você buscar aquilo que você quer. Às vezes você precisa bater de frente para se colocar, para se posicionar, para não fazer tudo pela relação e até não ficar, de repente, agradando demais alguém que, meu, cadê? E o meu lado, né? Às vezes uma paquera, alguma coisa assim, que você tá lá, né, alimentando, tá tentando agradar e a pessoa não tem reciprocidade, é muito assim, você que cuida do negócio. Então, assim, vai ser o momento de trabalhar isso. Eu não vejo cortes muito grandes nesse momento, nem em termos de relacionamento, nada. O jogo não me traz nada nesse sentido. Cortes, rompimentos, choques, nada disso. É um jogo até que bastante equilibrado, porque nós temos runas, né, muito positivas, outras nem tanto, mas elas vêm muito casadinhas, assim, então nada muito preocupante. Não posso dizer que vai ser um mês maravilhoso, cheio de alegrias também, não. Vai ser uma energia mais equilibrada nesse sentido, mais suave, porém, se você não resolve essas questões que às vezes a gente deixa de lado e vai empurrando com a barriga para resolver, elas vão voltar, né? Por outro lado, se você foca nisso, como o jogo mostra aqui, você vai conseguir virar uma chave aí de alguma coisa que já tá te incomodando já tem um tempo e vai conseguir iniciar uma nova fase muito melhor do que você tá vivendo até agora e muito mais aliviado, né? Aliviada. E a runa que a gente tem aqui, que é a runa Turissar, é uma runa relacionada ao deus Thor, né? Eu tirei essa runa aqui, que é uma runa que fala de defesa e proteção, como uma orientação, como um símbolo para uma espécie de meditação, né? Algo para você meditar que vai te ajudar a passar por esse mês de uma forma muito mais tranquila e porque a ideia é a gente sempre ir melhorando cada vez mais, ninguém quer retroagir, né? Retroceder. Então, a mensagem para você desse mês com essa runa é: defesa e proteção é importante. Todo mundo tem que se proteger, tem que defender o seu espaço, tem que estar pronta para uma batalha se for necessário. Porém, existe a necessidade de dosar isso, né? A gente tem que pensar em cada runa, em cada símbolo, como uma energia. Então, excesso de comunicação é ruim, você fala mais do que devia, às vezes ofende as pessoas. Falta de comunicação é tão ruim quanto, porque você não se expressa, é aquilo de você saber falar e ouvir no limite, né? Na medida certa. E para essa runa que aparece aqui, a medida certa é até onde você se defende das coisas e até onde você fica demais na defensiva, porque podem surgir conflitos nesse período e talvez seja necessário você se armar sim, você se colocar, você se comunicar e falar exatamente o que você está pensando, falar o que está acontecendo, ou isso eu aceito, isso eu não aceito, porém sem entrar numa guerra, numa discussão, sem agressividade, sem nada disso. É se defender na medida do possível, sem entrar em brigas absurdas e nem deixar de falar alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa que você está empurrando com a barriga porque está com medo demais ou porque já está na defensiva, às vezes a pessoa nem falou nada, mas você já está com aquela desconfiança do que ela está pensando, do que ela está achando, e às vezes não é nada disso. A nossa percepção individual é diferente, né? Nem sempre condiz com a realidade. Você passa o seu filtro pessoal e já fica na defensiva ali, às vezes muito mais do que precisaria. E essa runa falando, olha, se proteger é bom, você vai precisar de proteção, porque nem tudo vai correr exatamente como você gostaria, mas, né, na medida certa, de forma equilibrada e não perca oportunidades, porque essa runa é uma runa que ela fala muito de cautela e às vezes ela fala de uma cautela exagerada que faz com que você deixe passar as coisas por um receio, sem de fato ter ido lá atrás para ver se a coisa era tão ruim quanto parece, tá? E aí, curtiu? Deixa o seu like aí, porque isso não só ajuda o canal, como ajuda você também. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende o tipo de conteúdo que você gosta e mostra outros vídeos similares para você, não só meus, mas como também de outros canais. E para você voltar a me ver aqui, não esqueça de se inscrever se não tiver inscrito. Clica aqui no botãozinho vermelho, tá? Me conta nos comentários o que você achou da sua tiragem e até a próxima. E para você que escolheu a pedrinha de número 2, aqui no centro do jogo você tem a runa Lagur, que é a energia mais forte do seu jogo. E essa runa, ela fala de adaptação, né? Ela representa a água e a água ela se adapta a qualquer recipiente. Então, assim, é uma runa que ela fala de sensibilidade, ela tem outros significados, mas
De imediato, ela traz muito essa necessidade de você ser flexível e se adaptar a alguma coisa. A princípio, tem uma energia até que positiva aqui no jogo, mas você vai precisar de muita perspicácia nesse mês. Eu já vou te explicar o porquê. Porque eu vejo uma mudança na sua forma de pensar. Eu vejo, não digo nem na sua forma de pensar, mas pelo jogo é mais ou menos assim. Você tem planos. Você tem já na sua mente o que, que você tem, né, interesse em fazer agora, o que, que você tem interesse em mudar, em melhorar, ou de repente manter como está porque tá bom. Só que algo acontece e esses planos mudam, porque você vai perceber que algo que parecia que tinha muitas possibilidades de amadurecer, talvez não tenham tanta. Em contrapartida, tem muita abertura para o novo aqui. Então há uma troca, né? O jogo mostrando isso. Você já é muito contente, de certa forma, até porque na casa que representa o seu plano mental, é o campo das ideias, você tem uma runa que fala de lazer, de felicidade, de entretenimento, dos prazeres, né? Você tem essa runa no seu campo mental. Então, é como se isso tivesse muito forte em você. Ou porque você tem buscado muitos prazeres, ou porque você tem a intenção de buscar, né? De resgatar, caso você esteja vivendo um momento em que isso quase não acontece, né? Só que o jogo mostrando você buscando coisas que te fazem muito feliz e que às vezes, por ter assim uma esperança, uma expectativa muito grande nas coisas, às vezes você acaba investindo também em coisas que ainda são muito cruas, que ainda estão estão muito assim precisando amadurecer mais, que ainda estão muito, esqueci a palavra. É como se fosse algo que você ainda precisa nutrir, algo que ainda está começando muito de início e você já criando uma expectativa muito grande, né? Não vou lembrar a palavra agora, mas o sentido é esse. E o jogo mostrando assim, olha, às vezes a gente coloca muita energia em alguma coisa, ou já conta muito, como é que fala? Com ovo no cu da galinha, desculpa a expressão, e deixa de ver outras coisas, né? Que a vida tá trazendo pra gente. E esse jogo fala muito sobre isso. Às vezes você dando muito crédito para uma coisa que ainda não se mostrou ser tão boa para você, quando na verdade a tendência é que apareçam outras coisas, novidades, coisas diferentes, coisas novas, mesmo que você não estivesse procurando algo novo. Isso pode estar relacionado a trabalho também, tá? Pode estar relacionado a trabalho, mas pode estar relacionado a amor também. A gente tem que pensar que isso aqui é uma tiragem coletiva e você precisa sentir no seu coração quais dessas mensagens são para você. A sua própria espiritualidade vai te ajudar. Conforme eu vou falando, você vai sentir se aquilo é para você, até dependendo do momento que você está vivendo. Mas o jogo trazendo muita energia do novo, né? Neste momento, então se não tem nada em vista, se você não identifica de forma assim específica isso que eu tô te falando, se é um novo relacionamento, se é alguém novo que entra na sua vida, se é uma nova proposta de trabalho, sinal que já está muito forte na sua energia e se ainda não apareceu, deve aparecer essas possibilidades aí no decorrer desse mês. Então, o jogo fala muito de influências de passado. Em influências de passado, tem duas interpretações aqui, tá? Como eu disse, jogada coletiva tem duas interpretações muito fortes que estão vindo, eu vou passar as duas. Para alguns de vocês, talvez isso sirva para você. Uma energia de passado que vem chegando dos meses anteriores, onde você se sentiu muito bem, onde você se sentiu muito vitorioso, muito sucesso, muito brilho, você percebeu que você estava tendo destaque, né? Em alguma área importante da sua vida. Trabalho, enfim, pode não ser só trabalho, mas um momento de vida onde você estava, assim, se sentindo bem consigo mesmo, né? E que talvez isso tenha te levado a olhar muito só para si mesmo e não olhar no entorno, né? Às vezes até fazendo inimigos. E a segunda interpretação é a situação em que nós estamos vivendo. Porque essa mesma runa que aparece aqui, influências de passado, é uma runa que ela fala muito de saúde. Então, talvez, para algumas pessoas, esse posicionamento vai representar medo muito grande de pegar, né? De ficar doente por tudo que está acontecendo, ou pessoas próximas que pegaram, né? E que isso acabou interferindo no seu dia a dia, na sua rotina, acabou sendo uma coisa muito forte para você,
né? Ou porque você trabalha na área de saúde, enfim, né? Ter contato com outras pessoas, ou até ter tido, né? Ter sido infectada, ou você, ou pessoas próximas, ou não ter esse contato, literalmente, mas a iminência de ter ser uma coisa muito pesada, muito medo, muita angústia por isso, tá? Essas são as duas interpretações principais. Mas na casa do ambiente, que representa o ambiente, o jogo tá me mostrando aqui, até complementando esse posicionamento anterior, que algumas dessas pessoas que escolheram essa pedra possivelmente perderam alguém recentemente por conta desta doença, né? E que isso ainda está muito influente, tá? Mas não é para todo mundo. Para quem não se identifica com essa mensagem, porque o que o jogo mostra assim, olha, tá tudo bem, essas coisas acontecem. Eu sei que não é fácil, é uma situação muito difícil para todo mundo, mas essa passagem não é o fim, né? É um recomeço. A pessoa ela vai para outro plano, ela vai iniciar uma nova fase na evolução espiritual dela, ela não simplesmente deixa de existir. Tá tudo bem, né? Então, se for o seu caso, se despeça. Eu sei que às vezes é difícil a gente desapegar, a gente entende que isso não é o fim, mas a falta que faz, né? Se despeça, agradeça pelo tempo que estava aqui, mande luz, né? Enfim, dentro da sua crença, do que você conhece, faça suas orações e tá tudo bem, a vida continua, cada um no seu momento, né? Para quem não se identificou com essa orientação, esse posicionamento vai falar de não ter todas as informações. Às vezes, as coisas que acontecem ao seu redor não estão chegando para você de forma clara e transparente como realmente são. Esse jogo me traz muita, assim, uma tendência a inimizades, então é preciso tomar cuidado. Até porque, na casa que representaria uma possível hostilidade das pessoas, se houvesse, você tem uma runa que é Nauris, e é uma runa que fala muito de perdas, né? De perdas, de limitação, de algum sofrimento, e isso vindo para você através de outras pessoas. Então, pessoas causando um sofrimento na sua vida, né? Então, cuidado, tudo que chegar para você, vai averiguar, vê todas as informações, se tá batendo, se é isso mesmo. Não acredita de imediato no que é falado para você, mesmo porque nas runas que mostram a influência de futuro próximo, mais pro final do mês, né? No correr aí do mês, você tem novamente uma runa falando de ambiente hostil, falando de revelações que chegam do externo, né? Informações que chegam para você através de outras pessoas, coisas que vêm de outras pessoas que interferem negativamente na sua vida, nas suas decisões, nas suas escolhas. Então, o jogo mostrando muito cuidado, porque talvez você esteja vendo uma dificuldade de adaptação, a vida começa a mostrar para você alguns obstáculos, começa a dar alguns sinais de que algo está errado, de que você precisa abrir os olhos, de que você precisa fazer diferente, de que você não pode confiar em todo mundo, nem ser ingênuo, porque algumas coisas aqui no jogo me trazem uma energia de ingenuidade, de às vezes acreditar muito nas pessoas ou acreditar muito numa oferta sem ter muitos indícios de que aquilo é verídico e de que de fato vai ser bom para você, né? Já criar expectativas muito grandes sem ver as informações, sem averiguar a veracidade dos fatos, né? Então, assim, cuidado para não cair em fraude, o que as pessoas te falam, presta atenção, vê se é isso mesmo, vai bater informação, ou se é uma coisa que você não tem como adquirir maiores informações, não fica criando expectativa alucinadamente antes da coisa começar a se concretizar, começar a acontecer, né? Mesmo porque, de forma geral, o jogo não está de fato ruim. Eu não posso te dizer que o jogo está ruim, né? Ao contrário, ele tá até que bom. O problema é que tem muita influência externa te atrapalhando. Eu vejo muita energia interior, muita força de vontade, eu vejo uma tendência, muita determinação, foco, resistência, principalmente uma facilidade, a tendência, né? Até o final do mês. Uma tendência é você conseguir virar essa chave, né? De não conseguir se adaptar a alguma coisa, você começar a pegar esses sinais aí que a espiritualidade te manda, que a vida tá te mostrando, tentando te empurrar de volta para o caminho certo.
E o jogo mostrando uma tendência a você começar a enxergar isso, a perceber isso, e perceber essas oportunidades que chegam, coisas novas chegando, e arriscar para algo muito mais duradouro para sua vida, muito mais concreto, algo muito maior. Né? O jogo me trazendo isso, algo maior. Seja o início de um novo trabalho, o início de um relacionamento mais sólido, você conseguindo direcionar os seus esforços para isso e até correr riscos se necessário, tá? Para quem está procurando emprego, por exemplo, aqui tem grandes chances de você conseguir mirar numa oferta de trabalho que seja algo assim, que você vai entrar na empresa e vai crescer lá, uma coisa que tende a ser duradoura, né? Mas muita atenção com as pessoas em volta, no entorno, vai precisar de competitividade, isso para amor também, para conquistas amorosas, né? Espere por inimizades, espere por um ambiente não muito amigável. Eu acho que a tendência maior aqui do jogo é essa questão de não conseguir se adaptar, a gente não querer ver a parte ruim da coisa, a gente não querer ver, não querer enxergar quando alguém tenta prejudicar a gente, ou quando alguém prejudica a gente, mesmo sem ter intenção, a gente não querer ver aquilo, sabe? Não chegar e falar, olha, assim não tá dando, gato, ou gata, não tá, precisa mudar, sabe? Pra mim não tá rolando assim. Às vezes a gente precisa. Só que a gente vê que a pessoa não tá fazendo de propósito e vai relevando, mas quando você vê lá na frente, você tá toda estragada, né? Porque você foi se deixando de lado. Então, o jogo falando, cuidado com as pessoas no entorno. Para algumas pessoas que estão aqui, porque isso é uma jogada coletiva, isso vai significar fraude, mentiras, traições, sim. Então, esteja preparada para qualquer situação enganosa. Mas não é para todo mundo. Para quem não se enquadra nisso, e você vai perceber nos próximos dias, por isso que é legal a gente abrir o oráculo, porque você já sabe o que esperar, né, do que está vindo por aí. Para algumas pessoas, isso vai significar apenas que você não está conseguindo gerir no dia a dia as suas necessidades por causa das necessidades do outro, né? Dos outros, de quem está em volta. E vai precisar fazer isso. Tanto que a orientação do jogo aqui é: faça uma mudança, faça um movimento. Não espera as coisas acontecerem e não acredita, sabe assim? Você está contando com a sorte, né? Eu tenho um plano A, mas eu tenho que ter um plano B também. O plano A é ótimo e aparentemente vai dar tudo certo, mas e se não der, o que, que eu vou fazer? Tenha sempre um plano B para os seus planos aí, para o que você estiver planejando, para o que você pretende fazer aí nesse mês. Sempre se prepare para precisar contornar uma situação, fazer uma coisa diferente, porque podem vir questões aí do meio externo, das pessoas que podem te atrapalhar, em maior ou menor grau, mas isso tende a acontecer, e o jogo mostrando, olha, às vezes tem coisa que não dá para mudar porque vem do externo, né? A gente não tem como ter controle sobre tudo. Mas a gente pode mudar a forma como a gente reage àquela situação e como a gente lida com aquilo. E o jogo pedindo adaptação. Adaptação não significa aceitar tudo. Adaptação significa você parar, refletir, olhar a situação de uma forma equilibrada, tentando não se envolver tanto emocionalmente com a coisa e tendo um olhar crítico, inclusive em relação a pessoas que você gosta, que estão no seu entorno, que podem de alguma forma sugar você ou tirar alguma coisa de você, né? Querendo ou não. Então, defenda seu espaço, esteja pronta para correr riscos, às vezes até para aceitar coisas novas, mas não fique parada. Não é um mês para você deixar a coisa. Deixa a vida me levar. Não, de maneira alguma. Esse não é o mês disso. Esse é o mês de realizar mudanças. Às vezes são mudanças pequenas, entre aspas, um próprio comportamento nosso, que a gente sabe que a gente sempre repete aquilo, ou toda vez que alguém faz alguma coisa, a gente fica chateado e não fala. E às vezes não é nem pela pessoa, é por você, né? De se expressar, de pôr pra fora, isso é importante, né? E todas essas influências de passado que o jogo mostra aqui, para quem estava sentindo que tinha muito destaque, agora nesse mês pode sentir um ambiente hostil e se sentir mal, sentir que perdeu um pouco desse brilho, esquece, não traz isso pro lado pessoal, confia em você e bora fazer, né? Bora fazer as coisas acontecerem, porque tem uma energia de movimento muito grande, uma abertura para o novo muito grande, coisas novas, novas oportunidades, novas parcerias, novos relacionamentos.
é um momento de coisa nova, né? Então, não ficar parada, não se remoer pelo que aconteceu lá atrás. Para quem perdeu, tem perdido pessoas ou perdeu pessoas aí nessa, né, por esse momento que a gente está vivendo, meus mais sinceros sentimentos, né? Eu acho que não tem assim palavras para eu colocar em relação a isso, mas se alguém precisar conversar comigo, pode me chamar no Instagram, que vocês têm uma amiga aqui também. E aí, curtiu? Deixa o seu like aí, porque isso não só ajuda o canal, como ajuda você também. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende o tipo de conteúdo que você gosta e mostra outros vídeos similares para você, não só meus, mas como também de outros canais. E para você voltar a me ver aqui, não esqueça de se inscrever. Se não tiver inscrito, clica aqui no botãozinho vermelho, tá? Me conta nos comentários o que você achou da sua tiragem e até a próxima. Bom, e para você que escolheu a tiragem de número 3, o jogo me mostra, a primeira energia que o jogo me mostra aqui é uma influência de passado que ainda está muito presente no seu momento atual e que ela, de alguma forma, interfere em tudo aquilo que significa para você estabilidade, né? Tudo aquilo que para você é concreto, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque no centro do seu jogo você tem uma runa que ela fala muito dessa energia do velho, do antigo, do passado, aquilo que você traz de alguma forma, né? Pessoas da sua família, pessoas do seu passado, situações do seu passado que muitas vezes estão influenciando na sua vida, que podem representar uma influência positiva ou não, tá? A gente vai olhar o restante do jogo para esmiuçar melhor isso, tá? Mas eu vejo que no seu passado recente, 1 mês, até 3 meses, né, anteriores aí, existe uma deve ter existido algum acontecimento ou mais de um acontecimento aí que te deixou meio, né, meio bravo aí, meio brava com alguma coisa, porque tem uma energia de conflito. Em contrapartida, ela vem com uma runa que fala muito de alegria, de prazer, de felicidade. Então, assim, talvez você seja o tipo de pessoa que precisou brigar, né? Ou ainda precisa brigar pelo que é seu, pelo que você tem vontade de fazer, por aquilo que te faz feliz. Não acredito que no seu passado próximo até agora tenha sido assim fácil você ter as coisas que você quer, né? É fácil você se divertir, você ficar feliz com as coisas. Parece que sempre tem algum problema, alguma discórdia, algum impedimento. Eu acho que a palavra seria essa. Muitos impedimentos do seu passado próximo até agora. Porém, eu vejo que apesar de alguns desentendimentos também, que isso pode ter acontecido e podem ser desentendimentos que ainda interferem na sua forma de pensar nos dias de hoje, apesar disso, você teve também pessoas na sua vida que ofereceram algum tipo de reciprocidade. Então, às vezes eu sou uma pessoa que eu não me dou bem com a minha família, por exemplo, né? A gente tem desentendimentos com parentes ou dentro de casa, mas eu tenho amigos muito legais que me apoiam, que eu posso conversar, ou no ambiente de trabalho eu sou muito bem visto. Então, existe esses dois lados aqui, né? Enquanto tem conflitos no seu passado recente, você também tem um ambiente favorável para você no sentido de, ou tinha, né? Estamos vendo uma energia de passado que vem para o agora. Pessoas no seu ambiente que te ajudaram em alguma coisa, ou pensavam igual você, ou te apoiaram de alguma forma porque tinham uma visão parecida com a sua, ou de alguma forma podem até ter feito você mudar de ideia sobre alguma coisa porque você sentiu afinidade em relação a isso, a essas pessoas, a essas ideias, às vezes até tenha surgido interesse em coisas novas, e isso também está bem forte agora. E no seu plano mental aqui, que é né, o campo das ideias, o jogo me trazendo duas runas aqui, que uma fala muito de justiça, né? Ela fala de justiça, ela fala de encerramento de ciclo, mas quando se fala em justiça, a gente tem que ter essa consciência de que não adianta você querer algo se você não lutou por aquilo, né? Então, assim, muito cuidado com essa coisa de justiça, né? Às vezes a gente se sente injustiçado pelas coisas,
Mas a gente também não vê o que que a gente fez ali, né? Se a gente realmente mereceu. Não se ofenda, tá? Lembrando que é uma tiragem coletiva, você precisa sentir no seu coração, a sua espiritualidade vai te ajudar a entender quais dessas mensagens mais assim específicas que eu passo aqui no meio da jogada. A sua espiritualidade vai te ajudar a identificar se são para você. E quem tá ouvindo aí, com certeza já entendeu por que que eu tô falando isso, né? Mas vamos continuar. Somos humanos e a gente faz besteira o tempo todo. Mas, de forma geral, apesar de ser uma runa que fala de justiça, ela não significa necessariamente algo ruim. Mesmo porque ela vem com Gebo, que é uma runa que representa não só a união, mas o equilíbrio também. Então indica que mesmo que você tenha se sentido injustiçada ou tenha cometido uma injustiça lá atrás, né? Nesse momento existe uma tendência, né? Talvez já perceptível, talvez não, mas existe essa tendência de tentar buscar um equilíbrio. Então, se você teve esses problemas recentemente, é como se agora a tendência fosse ter mais clareza em relação a isso, conseguir discernir melhor essas coisas, né? Até onde você tem um merecimento e tudo mais. Para algumas pessoas também, principalmente em relação ao amor, tá? Para quem tá aí, talvez esteja num relacionamento conturbado ou tentando iniciar um relacionamento com alguém, mas é tudo muito conturbado. Existe essa ideia, né? Essa ideia fixa de que precisa dar certo. E nem sempre é assim, às vezes a gente precisa rever até onde vale a pena, né? Esse jogo tá me trazendo muito essa energia e eu vou explicar o porquê. Eu vejo que agora existe uma tendência muito forte aos sentimentos, às emoções. Quem escolheu essa pedra, existe uma tendência nesse mês a seguir as emoções de forma desenfreada, né? E com a possibilidade de. Sabe quando você quer muito uma coisa e você não enxerga, né? Principalmente na questão de relacionamentos? Eu tô falando sobre as emoções, eu tô falando dos desejos, de você querer, de você sentir, de você, sabe? E isso vem aqui pra mim como uma pessoa que não quer fazer sacrifícios, ou seja, tem que ser do meu jeito, ou tem que ser essa pessoa mesmo que ela não me queira, ela vai ter que me querer, ou se ela não ficar comigo, ela não vai ficar com ninguém, ou eu, sabe, eu não consigo abrir mão das coisas, né? Então tem duas interpretações mais fortes aqui. Talvez você seja a pessoa que esteja passando por isso, que ou tem uma paixão muito forte, ou tá se apaixonando, ou, sabe, encasquetou com um negócio ali que não tá fluindo. Para a maioria das pessoas vai ser relacionamento sim, pela forma como abrir esse jogo, né? Na maioria dos casos. Então aquilo da insistência de querer muito aquilo e o jogo mostrando que talvez esse não seja o caminho, tá? Salvo algumas exceções, isso pode representar trabalho também, tá, gente? É que a grande maioria, pelo que eu vejo aqui, tem muito esse campo das emoções, então a maioria das pessoas que escolheu essa pedrinha vai estar com algum problema de relacionamento. Mas para algumas pessoas isso pode significar como você se sente emocionalmente no seu trabalho, sim, né? É aquilo de você não conseguir racionalizar a situação, né? Tudo levar pelo lado emocional e assim, se eu não quero, se eu não tô afim, não vai ser feito, né? Não conseguir olhar as pessoas no entorno, mesmo porque se no passado você teve alguns desentendimentos, mas ainda assim conseguiu perceber muitas pessoas te apoiando, a tendência é a gente buscar quem? As pessoas que apoiam. A gente dar mais atenção a quem? Aqueles que nos apoiam, né? E deixar esses conflitos, esses desentendimentos de lado, mesmo quando esses conflitos estão nos mostrando uma falha nossa e a gente precisa melhorar, né? Tanto que na casa do ambiente, eu tenho runas aqui que mostram mudanças repentinas para esse mês que chega, possibilidade de mentiras também, então muito cuidado. Mas na maior parte do tempo, pelo que eu vejo aqui, são coisas que se revelam, né? Onde você vai perceber que você está competindo demais com alguém, né? Tá competindo demais, talvez você tenha que mostrar mais o seu valor nesse momento, e se você estiver desequilibrado ou desequilibrada emocionalmente, vai ser difícil, né? Acertar nas palavras, acertar nas suas decisões, em como fazer. E o jogo tá me trazendo realmente uma energia de corte, né? Infelizmente, para quem tem
quem tá vivendo pro lado de relacionamento, eu não posso dizer assim, olha, sai dessa que não vai dar certo, assim, né? Mas nesse momento não é uma boa investir, ou se você já tá num relacionamento, precisa ver o que realmente precisa ser alterado, o que realmente não tá te fazendo bem, né? O que pode ser feito para ser melhorado, porque da forma que está, não dá para ficar, né? Seja um relacionamento que já existe, seja um relacionamento que tá se desenvolvendo para virar um relacionamento, às vezes é alguém que você conhece há menos tempo, ou que já tá saindo há algum tempo, mas ainda não foi oficializado nada. E para quem tá, assim, pensando em trabalho também, para quem tá buscando alguma mudança em relação ao trabalho, ou tá tentando se estabilizar no trabalho, né? Ou tá até estável, mas assim, a gente sabe que a situação tá meio complicada para todo mundo, tudo está muito imprevisível, então existe a possibilidade de cortes, tá? Mudanças grandes trazendo cortes. Mas, apesar do jogo pedir para você não investir em coisas que não sejam tão concretas, né? E você se afastar de conflitos por conta de um desequilíbrio emocional, seja um desentendimento no trabalho, por exemplo, né? O pessoal aí que está preocupado com as finanças, com o trabalho, existe uma tendência a conflitos, a desentendimentos e discórdia por causa das emoções muito afloradas, todo mundo só querendo defender o próprio espaço, então vai precisar ter cautela com isso, o jogo pedindo, olha, não investe nisso, sai fora, não entra em confusão, deixa quieto, sabe? Mas a tendência que eu vejo aqui é uma necessidade de desapego muito forte, essa é a tendência mais forte que eu tô vendo desde o começo da leitura, né? Eu tô falando várias interpretações que o jogo tá me trazendo para você que escolheu essa pedra. Às vezes, quando a gente abre uma tiragem assim, sem perguntar nada diretamente, vem vários assuntos em paralelo, às vezes vem falando um pouquinho sobre trabalho, mas também um pouquinho sobre amor. Você que vai sentir aí intuitivamente, né? Conforme eu vou falando, você vai sentindo, isso é pra mim, realmente é o que eu tô vivendo. Mas de forma geral, esse jogo tá me trazendo a energia mais forte que ele traz isso pra todo mundo é desapego. Então, assim, desapego pode ser muitas coisas. Pode ser você desapegar de uma relação que não tá te fazendo bem, ou desapegar de uma luta que você escolheu, seja tentar conquistar uma pessoa, ou você investir, de repente, crescer na empresa onde você tá trabalhando, e o jogo mostrando, meu, desiste dessa luta agora, porque mais pra frente você vai ver que não era tudo aquilo, e você poderia estar colocando energia numa outra coisa, ou pode ser um comportamento, né? Até porque o jogo mostra aqui, olha, você vai ter uns perrengues esse mês aqui. Pode ser que haja alguns cortes, mas lá na casa de resultado você tem uma Soul Willow, que é uma runa muito poderosa e fala de sucesso, de vitória. Então, às vezes, você perde uma coisa aqui, mas não é que você perdeu, é porque não era. Tinha uma outra coisa muito melhor. Enquanto você fica encasquetando com essa coisa que tá aqui, você perde a outra coisa que é muito melhor. Então, a orientação do jogo é: você tá batendo cabeça, tá dando murro em ponta de faca, tá insistindo num negócio ali que tá difícil, você colocou na cabeça que tem que ser porque você tem que conseguir, ou porque aquela pessoa é aquela pessoa, ou porque, enfim, né, você não consegue ver outro caminho, né, só ver aquele. Para tudo, vamos parar, vamos refletir. Você tem uma runa de orientação que pede cuidado com aonde você investe, né? Investir pode ser energia, pode ser o seu coração, os seus sentimentos, pode ser a sua grana, pode ser o seu trabalho e esforço. Onde você está direcionando, né, a sua vida para onde? Será que tudo que você está fazendo ali realmente você está começando a ver resultado? Será que você está insistindo numa relação que não está indo? Será que você está muito tempo trabalhando numa empresa que aquilo tá te cansando, sabe? Várias vezes você já pensou em sair, só que aí, não, mas agora estão falando que vai ter uma mudança XYZ, acho que vai melhorar aqui. Ou então você tem um negócio próprio e tá lá insistindo, insistindo. Às vezes você poderia mudar a forma de atuar, né? Mudar o ramo de atuação, ou mudar os produtos, ou mudar a forma de trabalhar. Alguma coisa que não está dando certo precisa ser mexida, né? Precisa ser alterada. E às vezes é um comportamento. Às vezes você tem ali oportunidades batendo na sua porta, né? E como você tem energia de sucesso no fechamento do jogo, é como se o jogo dissesse assim: você vai ter que penar esse mês,
porque a vida vai te trazer muitos sinais de que você precisa desapegar de alguma coisa, que você não larga o osso e aquilo está te atrapalhando e você está se boicotando o tempo inteiro, né? O jogo mostrando isso. Essa é a energia mais forte que chega aqui pra mim. Se prepare para mudanças, mudanças que vêm com cortes, mas não são cortes de você ficar sofrendo, não são tragédias, né? Não é isso. O jogo mostra que a hora que realmente isso que você tá, né, que você tá insistindo, tá demorando para abandonar, a hora que isso realmente sair, que você dá espaço, abertura, liberdade, soltar, falar, vai, estou me abrindo pro novo, as coisas vão mudar para você assim, né? O jogo mostrando muito essa energia de sucesso, uma coisa muito nova, uma nova fase, um novo ciclo, tudo muito superficial ainda, claro, você vai precisar nutrir aquele momento, aproveitar realmente, nutrir, cuidar, alimentar para que tudo, né, cresça e prospere, seja um relacionamento, seja um projeto, enfim, seja o que for, vai precisar ter essa nutrição, mas assim, um sucesso muito. Esse jogo fecha mostrando que até o final do mês a tendência é que você tenha um sucesso ainda muito superficial, entre aspas, mas com toda a possibilidade de você aprofundar isso e prosperar muito, ter abundância naquilo que você está fazendo, né? Seja qual for a área em que isso diz respeito, né? Mas precisa desapegar, né? Esse jogo me traz muito essa energia. Você fica. Como é que minha filha falou outro dia? Que a amiga dela disse que tá seguindo em frente, mas na verdade estava andando numa esteira. É tipo isso mesmo. Sai da esteira e vai correr na rua realmente, né? Para de ficar se enganando. Você tá vendo que o negócio não tá indo, tá na sua mão mudar, né? Por esse jogo. Você não precisa esperar um milagre, você não precisa esperar nada de ninguém. O jogo não me traz uma energia de você não ter meios de mudar. Muito pelo contrário, ele fala assim, olha, veja a situação que você está vivendo e não se mantenha onde você tá. Não se apega a isso, né? Sabe? Sempre buscar o melhor ou uma coisa diferente, né? Ah, tá ruim, mas tá bom, não é o momento disso. Quero coisa melhor, eu quero mais, porque vem mais por esse jogo, vem coisa muito melhor. Então não se apegue. E aí, curtiu? Deixa o seu like aí, porque isso não só ajuda o canal, como ajuda você também. Porque quando você deixa o like, o YouTube entende o tipo de conteúdo que você gosta e mostra outros vídeos similares para você, não só meus, mas como também de outros canais. E para você voltar a me ver aqui, não esqueça de se inscrever se não tiver inscrito. Clica aqui no botãozinho vermelho, tá? Me conta nos comentários o que você achou da sua tiragem e até a próxima!